Por que que nós estamos cada vez mais ansiosos? Que é uma ansiedade? Como que ela acontece dentro da gente? E principalmente como que a gente pode resolver a ansiedade? Meu nome é Yuri Buzin, eu sou psicólogo, mestre e doutor em neurociência cognitiva e sou host aqui do Mente Pro. E hoje eu trouxe duas grandes convidadas aqui do grupo Yuri Buzin, a Luciana e a Luana. Por favor, se apresentem. Sou a Luciana, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, eu sou psicóloga formada pela Universidade Fevale e também sou pós-graduanda em terapias cognitivo-comportamentais pela PUC e tenho formação também em mindfulness e aceitação e também sou uma pessoa ansiosa. Oi, meu nome é Luana, sou psicóloga clínica, também sou gaúcha, mas eu moro em Santa Catarina, abandonei os gaúchos. Eu tenho pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental e também faço parte aí da equipe do Zinho. Perfeito. E por que que vocês acham, né, que a gente está vendo cada vez mais as pessoas ansiosas procurando terapia por ansiedade? Depois da pandemia, isso deu uma explosão gigantesca. E eu ando pensando bastante sobre essa questão. Eu queria tentar, aos poucos, a gente descobrir o que que é, entender o que que é ansiedade e debater um pouquinho sobre isso. Então, por uma primeira hipótese, o que que vocês pensam que seria a ansiedade? Yuri, eu tenho, para começar a gente pensar um pouquinho sobre isso, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta, que é, qual foi a última vez que você sentiu tédio? Qual foi a última vez que a gente se permitiu simplesmente não fazer nada? Então, para a gente começar a pensar um pouco sobre isso, né, que você falou desde a pandemia, as coisas vêm mudando bastante. Hoje em dia a gente vive uma vida muito, muito acelerada, cheio de estímulos, cheio de coisas. Então a gente pode entender ali que a tecnologia tem contribuído muito para isso. Não que a tecnologia seja ruim, né? Não é isso que está permitindo a gente estar aqui hoje. Mas eu sempre digo que é o uso excessivo, muitas vezes, das redes sociais, traz muito essa ideia de comparação. Então, as pessoas postam as suas rotinas e a gente está ali da nossa casa descansando muitas vezes e olhando ali que a pessoa já correu, a pessoa já fez mil coisas e a gente acaba se comparando. A gente também tem muito mais acesso a notícias e principalmente notícias ruins, coisa que a gente não tinha antigamente. Então a gente muitas vezes fica cercado sobre isso, isso vai gerando ansiedade e a gente está sempre fazendo alguma coisa. Né? A gente percebe que as redes sociais hoje elas têm muitos vídeos rápidos, então isso vai estimulando cada vez mais com que a gente vá buscando esse aceleramento. Então, a pergunta é: quando foi a última vez que você se permitiu sentir o tédio? Remete a um pouquinho do que gera a ansiedade, que é essa sensação da gente estar em constante perigo, em constante ameaça, porque o estresse ele vai justamente acionar quando a gente está diante desses perigos. Só que a ideia é que o estresse ele desligue logo depois que a gente passar por aquela situação. Então, por exemplo, a gente tem que atravessar ali uma via super movimentada. O estresse ele precisa ser acionado. Só que quando a gente atravessou a rua, tá tudo certo, o estresse desliga. O que tem acontecido ultimamente? Esse botãozinho do estresse, ele não desliga mais, porque a gente está em constante estímulo, constante demanda, constante comparação, a gente está sempre fazendo mil coisas, sempre sendo cobrado de muita coisa. Então, como esse botãozinho não desliga, é como se o nosso cérebro ele vai entendendo que a gente está em constante perigo o tempo inteiro, e aí a ansiedade aciona. E a gente vai vendo aqui também o que é essa ansiedade, que ela não é ruim, na verdade, ela serve justamente para fazer a gente se movimentar nesse momento que a gente está precisando. Mas quando ela acaba sendo crônica, quando acaba sendo constante, acaba gerando esse círculo vicioso aí que a gente não sai disso. E aí, pensando na ideia, o que seria bom para a gente desacelerar um pouquinho, justamente, é entender que a gente precisa sentir tédio, que está tudo bem, que a gente precisa parar. É uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, é da importância da pausa, justamente, da gente se permitir apreciar o processo, da gente curtir aqueles momentos em paz, tranquilamente, porque senão a gente vai estar sempre com esse botãozinho aí do estresse acionado, né? Sim, Eu gosto de brincar com os meus pacientes que às vezes a gente tá com esse alerta, né, esse alarme estragado. Porque é tipo quando você tem um alarme da sua casa, né, e aí ele vai disparar só quando tiver, sei lá, um arrombamento. Então é a função dele disparar, né. Mas aí, pensando em nós, assim, quando a gente tá com esse alarme estragado, ele dispara por qualquer motivo, né. Então, pensando na casa de novo, se tiver um cachorro passando, ele vai disparar. Então, o nosso cérebro ele também tem esse sistema de alarme e às vezes as pessoas que têm muita ansiedade ficam com esse alarme mais sensível, né?
Sim, e até é uma das questões que eu venho pensando muito. A gente vive uma sociedade que é quase intolerante à dor. A gente está Uhum, sempre esquivando de alguma não forma, a pode gente não pode sentir. sofrer, a gente não pode ter tristeza, a gente tem que sempre estar vivendo uma vida extremamente plena. E a bem da realidade, acho que um dos motivos que a gente vê a ansiedade também crescendo é porque a gente não aprendeu a lidar com as dores. Então a gente esquiva o máximo possível e aí vai criando esse movimento que é uma bola de neve gigantesca, empurrando um medo para frente que eu não posso sofrer, não pode acontecer nada, eu não posso de alguma forma ter alguma frustração, e isso vai gerando cada vez mais ansiedade. A gente até sabe que existem questões socioeconômicas, até que o Malu comentou, a gente é impactado o tempo todo por milhões de notícias negativas, então temos a impressão que o mundo é sempre caótico, e que está sempre horrível, e antigamente a gente não tinha tantas informações, acho que hoje, sei lá, 100 milhões de vezes mais informações que a gente consome num dia do que uma pessoa consumia em um ano, por exemplo. Então a Uhum, gente tem uma troca muito grande de interação com o mundo e uma intolerância muito grande à frustração atualmente. E uhum, quanto mais isso vai crescendo, quanto mais a gente vai vendo que as pessoas não aprendem a lidar com as próprias emoções, e por isso que eu acho que é legal a gente entender que a ansiedade uhum. também tem sua função, o medo Sim. também tem sua função, a frustração, a tristeza, todas as emoções têm as suas funções, tanto ruins quanto boas. Uhum, Facilita com que a gente também combata a ansiedade de uma forma melhor, compreendendo que é um processo tudo isso, que é algo que a gente tem que aprender a lidar, não literalmente esquivar o tempo todo, porque essa esquiva vai exatamente. gerando cada vez mais ansiedade. A gente empurrar o problema para frente não tem como, ele vai cobrar a gente de alguma forma, não tem como. Acho que todo mundo aqui que é psicólogo já entendeu isso com muita clareza. A gente empurra para frente, uma hora ele vem e cobra. A gente empurra E para vem frente, muito uma pior. hora ele vem e cobra de alguma forma. Isso eu acho muito massa. E como é que a gente pode, de alguma forma, entender que a gente tem que fortificar, entender as emoções, e até o que a gente trabalha muito aqui dentro da clínica, que é o método PRO, que a gente faz todo esse rastreio de comportamento, a gente faz toda a parte de regulação emocional, e como é que a gente pode, de alguma forma, mostrar pra galera que, cara, a ansiedade também tem suas funções Uhum, extremamente valiosas, o problema é quando ela se torna crônica e começa a transtornar a vida, né? uhum. Eu acredito Exato. que Acho a que gente uma coisa que possa é. olhar. Pode falar, Lu, você queria complementar o Yuri, que é Sim, muito comum as pessoas chegarem no consultório e falar que elas querem eliminar a ansiedade da vida delas. exatamente isso. É? Estamos sintonizadas. E na verdade, assim, é algo que é impossível, porque a ansiedade ela é uma emoção. Então a gente precisa dela. Ela serve justamente, como a Lu falou, né, como um alerta. Então ela tem essa função de nos proteger. Então eliminar ela não é impossível e nem é inteligente da nossa parte, né? Porque a gente precisa dela para eliminar perigos. Então a ansiedade ela serve digamos assim, se eu estou atravessando uma rua, eu preciso da ansiedade para poder olhar para o lado e para eu não ser atropelada. Então, ela está protegendo a minha vida, né? Ou para proteger coisas que é importante para gente, por exemplo, se que é coisas que é da nossa importância, né? Por exemplo, se eu tenho um filho e eu combinei um horário com ele, vai fazer sentido, passando do horário, eu ligar para ele para saber como ele tá, se tá tudo bem, né? Então é a ansiedade que faz a gente se preparar para o futuro e proteger aquilo que é importante para a gente e a nossa vida, né? Com certeza. E a gente é curioso perceber quando os pacientes chegam querendo justamente essa eliminação da ansiedade, como se fosse algo muito ruim, e a gente faz justamente essa compreensão do que é essa ansiedade, que ela serve muito para nossa proteção e que o tratamento para a ansiedade é justamente a gente aceitar a ansiedade, a gente entender o caráter dela. O que pode acontecer muitas vezes é aquilo que a gente comentou antes. A gente vai ter uma interpretação da situação como perigosa, sendo que muitas vezes ela não é. A gente vai estar exposto a muitas coisas que vão fazer com que a gente esteja sempre super estimulado, cheio ali de coisas acontecendo, que podem fazer a gente interpretar a situação como perigosa. E o estresse, ele tem sido, né, o principal fator ali desencadeante de diversos transtornos mentais, principalmente da ansiedade. Então, se a gente vive estressado, a gente vive nisso, a gente pode estar interpretando uma situação neutra, por exemplo, como uma situação muito perigosa, e aí a ansiedade acaba vindo. Então, o primeiro ponto é a gente realmente entender o que é a ansiedade, entender que ela não é a nossa inimiga, entender que ela está ali, como a Luana falou, para fazer a gente compreender aquilo que é importante para a gente. É algo que a gente sempre pensa.
todas as emoções, elas comunicam uma necessidade, elas pontuam algo importante. Então, quando a gente compreende esse ponto, a gente para de fugir das emoções e para de classificar como boa ou ruim, porque as emoções não são ruins. Elas são desconfortáveis de sentir muitas vezes, mas elas não são ruins porque elas estão ali comunicando algo de extrema importância, como a Luana apontou. Sim, e olha que reflexão que eu acho que é maravilhosa, né? Primeiro a gente tem que contextualizar e explicar com muita clareza o que é estresse e o que é ansiedade. E uma das analogias que eu gosto muito do estresse, que é bem simplista, é porque o estresse ele é um direcionamento de você tem que fazer isso e não tem que fazer aquilo. Ele prepara o teu corpo para tudo isso. Então, quando você gera algum estresse, você tem uma descarga enorme de neurotransmissores que vão ativar milhares de coisas do seu corpo, enrijecendo músculos, fazendo com que você tenha uma força bruta para lutar, ou correr, ou fazer algum tipo de ação mais grandiosa, mais ativa, e vai inibir várias coisas, falando assim, olha, o ato sexual agora não faz sentido. Então, basicamente, ele vai preparar teu corpo para algo. Então, é sim ou não. E essa é uma das respostas mais claras do estresse. O problema do estresse é quando ele se torna crônico, onde a gente não tem esse pico e volta, né? A gente acaba tendo muito mais um processo de estar extremamente estressado e não controlando. E existe uma descompensação do que é dentro da nossa mente e o que é o nosso corpo. Então a gente fica totalmente enrijecido até o extremo, que a gente pode até ficar meio catatônico muitas vezes, mas enfim, ter aquela crise mais aguda de estresse que não é valiosa, mas a gente tem que ter esse controle. E a ansiedade entra muito nesse medo, que gera muitos estresse, e o tempo todo a gente fica se balanceando emocionalmente com relação a isso, e interpretando o mundo. E o que é, em termos gerais, né, o que é ansiedade? É esse medo excessivo. É um medo excessivo de algo que muitas vezes nem aconteceu, que não vai acontecer, que é extremamente fantasioso, que é extremamente ilusório. Muitas vezes até pode existir alguma pequena base, porque a gente tem um histórico, mas várias vezes essa ansiedade não tem base nenhuma. A base é externa, é literalmente um medo. E o medo ele é um grande monstrinho. Quanto mais você alimenta, mais ele vai crescendo. A gente pega um dragão que é pequenininho e vai alimentando, 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 e isso vai guiando muito nossos comportamentos e vai guiando com que a gente sofra o tempo todo. Então a gente acaba não controlando e fazendo com que a ansiedade guie as nossas ações atuais. E isso é um problema, porque a gente acaba não vivendo. E se a gente for parar para olhar de uma forma um pouco mais macro sobre essa situação, é um medo tão grande de sofrer no futuro que a gente sofre hoje, ou seja, você já está sofrendo. E esse medo até é uma contradição, porque você fala assim, poxa, mas eu tenho tanto medo de sofrer, eu continuo sofrendo agora nesse atual momento, qual o sentido disso? Então que eu não sofro agora e sofro naquele momento, né? Que eu sofra no momento ideal, né? No tempo certo, mas não agora, literalmente. Então esse processo acaba se vinculando tanto a uma bola de neve que cresce, 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 e todo mundo quer literalmente só extinguir a ansiedade. E não faz sentido extinguir a ansiedade. A gente tem que aprender a lidar com ela, aprender a lidar com o mundo, aprender a lidar com as emoções, aprender a gerenciar o estresse, sim ou não, o que faz sentido, o que não faz sentido. E isso é uma coisa que a gente demora a aprender, porque basicamente a gente está programado para se preservar. E essa preservação total que a gente tem, às vezes fica desregulada, que nem a Luana falou. A gente acaba tendo um botãozinho ali que, sem querer, ele tá tendo uma pane. Tá, ok. E o que a gente pode fazer com essa pane? Primeiro a gente está entendendo quais os comportamentos, quais as coisas que passam dentro da nossa mente, da nossa cabeça, que geram esses gatilhos, que geram toda essa consequência negativa. Então, como que a gente vai fazer tudo isso? Sendo que a gente não tem como evitar de forma alguma as intercorrências do mundo. A gente não controla o mundo. A gente vai interagir com o mundo. Por mais que eu adoraria controlar o mundo ou ter esse poderzinho de, olha, eu quero que aconteça assim, eu não tenho. E nem ninguém tem que eu conheça, literalmente. Se vocês conhecerem até, você pode me apresentar, porque seria uma maravilha. Mas não funciona assim o mundo. Então a gente tem que, de alguma forma, interagir. E como que a gente pode criar estratégias tanto de vincular um pouco melhor essas interpretações com o mundo, quanto se comportar e pensar de maneiras diferentes, atribuir valores diferentes às coisas? O que vocês acham? Eu Olha, acho que, assim, uma coisa que é bem legal da gente entender primeiro é que o que ativa a ansiedade na gente é a interpretação que a gente faz dos fatos, né? E não o fato em si. Geralmente o fato ele é neutro. É a interpretação que a gente faz que a gente acaba identificando aquilo como algo ameaçador. Então, a forma como a gente pensa, né, vai influenciar diretamente na forma como a gente se sente e, consequentemente, no nosso comportamento. Então, a ansiedade, ela começa aí, na nossa interpretação.
Muito bom esse ponto, Lu, porque é justamente um desses pontos muito importantes que a gente começa trabalhando na terapia, no processo psicoterapêutico com as pessoas, que é elas entenderem, então, como é que é o nosso funcionamento. Eu digo que conhecimento é poder, porque um objetivo da terapia é fazer a pessoa ter essa autonomia de não precisar mais ficar fugindo das próprias emoções. Porque como a gente vem falando até aqui, as emoções, elas são inerentes, a gente vai continuar sentindo, e querer fugir delas é justamente o problema. Querer controlar as emoções é justamente o problema. Então, a gente precisa ir entendendo o que causa essa ansiedade disfuncional, digamos assim, porque ela é funcional, mas ela tem esse lado disfuncional. Então, a gente precisa entender e trabalhar justamente esse ponto de uma regulação emocional, de compreender as emoções, de nomear as nossas emoções, entender o que está acontecendo. Porque se eu estou interpretando que é um perigo, é super natural que eu saia correndo, obviamente. Agora, se eu entendo que aquela ansiedade, ela tá querendo me proteger, o medo, como você falou, o medo, ele também tem uma função muito importante de proteção. Ele tá dizendo, olha, tem alguma coisa aqui muito importante para você, vamos olhar para isso. E eu até brinco com os pacientes que quando a gente não olha para a emoção, quando a gente não quer sentir, quando a gente quer que ela vá embora, é como se a gente empurrasse ela para fora da porta e fechasse a porta. Só que ela não vai embora, ela continua batendo ali. Ela vai batendo cada vez mais forte até que ela parece que ela tá querendo derrubar a porta. Então, não é muito mais fácil a gente abrir a porta, convidar a emoção para entrar, entender o que ela está querendo dizer, compreender a função dela ali naquele momento. Então, para a gente entender melhor isso, é nesse ponto. A gente vai precisar parar, olhar para a emoção, entender o que está acontecendo, entender o caráter dos nossos pensamentos, né? Terapia, a gente vai olhar muito como é que a gente está interpretando toda essa realidade, porque aí as coisas começam a se acalmar, digamos, para a gente ter todo esse olhar. Aqui eu trago justamente esse ponto da pausa que eu comentei antes, né, da gente se permitir parar, sentir tédio, como um fator muito importante, porque a gente pode aprender diversas ferramentas, estratégias na terapia, mas para colocar tudo isso em prática, a gente precisa desenvolver essa habilidade, digamos assim, de parar, dar um passo para trás, observar, perceber isso acontecendo, perceber aquela emoção, nomear a emoção é uma estratégia muito importante. Muitas vezes a gente nem sabe o que a gente está sentindo, a gente não sabe se é medo, se é tristeza, o que está acontecendo ali. Então, a gente vai desenvolvendo todo esse arcabouço aí de teorias, de estratégias, de ferramentas para a gente conseguir lidar com essas situações de uma maneira muito mais leve também, porque a ansiedade faz com que a gente esteja naquele sempre acelerado. Então, a gente tenta desacelerar, olhar um pouquinho para tudo isso. Eu acho que esse é um dos primeiros caminhos aí. Nossa, e essa parte do... Quer falar, Yuri? Pode Eu sei falar, Lu. complementar a Lu, essa parte do conhecimento, ela é muito importante, assim, porque eu sempre fui uma pessoa ansiosa, continuo sendo, mas hoje eu acho que eu tenho mais habilidades para lidar. Acho não, eu tenho, né? Mas eu lembro, assim, que na época da faculdade, eu estava numa faculdade de psicologia, a gente não tinha essas informações que hoje a gente tem na internet, né, de podcast, de Instagram, e eu era extremamente ansiosa, então toda vez que eu tinha que apresentar um trabalho, era um sofrimento terrível. E nunca ninguém me disse, professores de psicologia, colegas estudando psicologia, nunca ninguém me disse que eu estava tendo crises de ansiedade, assim. E aí, pelo fato de eu não ter esse conhecimento, eu achava que eu não era competente, eu achava que eu não tinha habilidades para isso, eu achava que isso nunca ia ser para mim. E aí, o que você disse é muito importante, porque o conhecimento liberta a gente, né? Faz com que a gente entenda o que está acontecendo no nosso corpo, que é natural, que é normal, e que a gente tem ferramentas para lidar com isso. Que isso não é sobre mim, né? É sobre o que eu tô sentindo. Exatamente. Sim, isso é maravilhoso. Então vamos falar um pouquinho o que que é uma emoção para vocês. Como é que vocês veem que é uma emoção, o que que é isso, quais emoções que vocês percebem em si também, que vocês veem que impactam no dia a dia de vocês. Bom, acho que a emoção, como a gente vem falando, é justamente essa. É uma resposta, na verdade. O básico da emoção é isso, né? A resposta é uma reação às situações. E a emoção é inerente ao ser humano. A gente sente ali muitas emoções e a gente vai entendendo muitas vezes a relação que a gente faz com essas emoções vai fazer muita diferença, né? Como a gente está interpretando muitas vezes um pensamento de uma maneira mais distorcida, a gente também pode interpretar que é errado eu sentir emoção, e é errado eu sentir aquela ansiedade. E isso vai intensificar mais ainda, né? E você, Luana? Eu concordo com a Lu, né? Acho que as emoções são o que a gente sente. E o fato da gente entender o que a gente está sentindo, de nomear o que a gente está sentindo, de parar para refletir o que está acontecendo,
é o que vai dar oportunidade pra gente reagir de uma forma mais saudável, né? Porque eu não sei se, por exemplo, eu posso sentir tristeza, mas eu posso sentir tristeza e fingir que nada tá acontecendo e vou lá e bebo pra ficar bem, ou eu como pra me sentir um pouco melhor, né? Mas aquela emoção, ela tá me dizendo alguma coisa, ela tem uma informação sobre aquilo, né? Então, quando a gente para pra entender, pra refletir, pra entender o que aquela emoção tá dizendo da minha vida, sobre mim, sobre o que tá acontecendo, acho que eu tenho uma oportunidade de lidar com ela de uma forma mais saudável. Sim, e quando a gente para e fala assim, nós temos que refletir, nós temos que pensar, isso é algo muito intrigante, porque as pessoas não costumam pensar, as pessoas costumam simplesmente seguir o mesmo caminho. Pensar envolve a gente ver as mesmas coisas de várias perspectivas e dar a oportunidade da gente compreender aquilo, abrir um pouco. Esse é o ato do pensar, do refletir. E boa parte das pessoas tem um medo enorme de fazer isso também, porque dói. Pensar dói. Quando você esbarra na realidade, dói. E uma das funções da terapia, que eu acho magnífica, é que é a interação entre duas pessoas verdadeiramente falando. Aonde o paciente e o psicólogo estão ali falando verdades. Eles não estão omitindo as situações. E esse é um dos grandes motivos também que a psicologia funciona. Porque a verdade vai levar você a entender e pensar racionalmente sobre emoções que não são racionais e como que você vai interagir de uma maneira melhor sobre aquilo, como que você vai fazer com que aquilo se torne algo aceitável e como que você vai mudar aquelas situações que geram ansiedade, ou que geram algum medo, ou que geram algum estresse para ti. Mas o primeiro passo é essa parte da reflexão, fazer esse processo do, peraí, vamos dar uma olhada. O que está acontecendo na nossa própria vida? Porque as compensações que a gente faz emocionais geralmente não levam a gente a ter o sucesso que a gente quer, no sentido de fazer com que a emoção desapareça, porque a situação continua a mesma. A gente só está esquivando, a gente está de alguma forma compensando ali porque eu não estou tolerando a dor. Eu não quero sentir aquilo. E ninguém quer sentir dor. A gente, vamos reduzir o humano a uma característica muito simples: a gente quer prazer, não quer dor. É basicamente isso, né? A gente reduzindo ao máximo. Então, se eu não quero dor, eu vou lá e de alguma forma me introjeto só alguma coisa compensatória de prazer. Só que tem um detalhe sobre isso. Esses prazeres muitas vezes nos geram mais mal. A gente sabe que é um veneno para nós mesmos, né? A gente sabe que nos está levando a um novo problema, a um novo sofrimento, mas naquele momento a gente não está conseguindo projetar futuro, né, positivo. Então a gente só quer tirar aquela dor emocional naquele momento único porque dói demais. E falar sobre as emoções é um tema que eu, as Luz, né? A gente gosta muito de trabalhar aqui dentro da clínica. E uma das coisas que eu vejo muito no consultório são várias pessoas que não compreendem o que é o que é que sentem, porque não foram educadas a isso, porque não tiveram a oportunidade de simplesmente racionalizar em palavras aquilo que é um sentimento. E isso é um processo dificílimo, porque a gente está, de alguma forma, transcendendo uma emoção em palavras. E aí as palavras, elas contêm emoções, mas não necessariamente são os mesmos sentidos de um para o outro, né? A gente tem uma globalização. A arte, por exemplo, eu acho que é uma das grandes amostras que a gente tem emocional sem falar nada. A música, tudo carrega algum tipo de valor e atribuição emocional que notoriamente a gente consegue sentir a partir de um pensamento, a gente consegue sentir a partir de um olhar, de uma memória, assim por diante, né? A gente tem essa magnífica característica. Mas quando a gente vai conversar com os pacientes, a gente consegue perceber que, peraí, será que você está triste mesmo? Será que você está com raiva? Ou será que você está com raiva porque você está triste, né? E todo esse processo que parece tão simplista, né? E tem aquela velha máxima, né? Que tristezas mal resolvidas viram raiva. Então, é uma coisa que as pessoas às vezes não compreendem. E o exemplo mais simples que eu faço com relação a isso é: você fez um combinado com alguém. E aí esse alguém não foi. Aí, por acaso, você vai e começa a brigar com a pessoa. Não, mas peraí, você tá com raiva ou você tá triste porque você tá frustrado que a pessoa fez algo com você que não foi o combinado? Você tá triste, fala que você tá triste. Mas esse entendimento emocional, ele é muito mais complexo do que parece. E por isso que pensar, refletir, ver de vários pontos de vista e muitas vezes ir aos poucos construindo o que está acontecendo, fazer esse raio-x do comportamento e do pensamento, vai ajudar a gente a compreender as emoções, compreender o que a gente está sentindo naquele momento, compreender exatamente qual é a realidade e trabalhar com esse fato da verdade, e não simplesmente trabalhar com as fantasias do que a gente criou e com as emoções que foram decorrentes dessas fantasias.
Então, se a gente for olhar a ansiedade, a gente trabalha nesse campo, a gente não trabalha essencialmente com o fato. A gente trabalha com o futuro, eternamente com o futuro. A gente trabalha o tempo todo, meu Deus, eu vou ter que fazer A, B, C, D, E, eu tô ansioso por causa disso, disso, disso. E muitas vezes a gente tá empolgado, também é outra diferenciação que eu acho valiosíssima, que é eu estou empolgado e ansioso. Empolgado é que eu quero que chegue logo, que eu tô muito feliz, que vai ser legal, amanhã eu vou para Paris e isso é incrível. E o outro lado eu vou para Paris e o avião vai cair, a mala vai extraviar, vai chover o tempo todo, eu vou perder o voo, e aí eu começo a sofrer muito sobre isso. Então, uma divisão bem simples e clássica, que a gente precisa diferenciar. Mas esse processo todo de entender as emoções é algo dificílimo para todo mundo, e vocês também devem ver muito no consultório. Uhum. E a gente percebe, Yuri, que, como você falou, a diferença do entusiasmo para a ansiedade faz muito sentido para a maioria das pessoas, porque traz bem esse ponto de que conhecer nos dá esse poder de entender o que está acontecendo ali com a gente. E é curioso, eu trago para os pacientes esse ponto, que se a gente for descrever os sintomas físicos do entusiasmo e da ansiedade, eles são exatamente iguais. O coração acelera, aquele friozinho na barriga, aquela tensão, mão tremendo. Então, quando a gente começa a compreender um pouquinho mais sobre as emoções, a gente vai ver que além das expressões faciais das emoções, além do sentimento, que é aquela parte mais interna, mais subjetiva da emoção, tem também a nossa postura, a nossa questão mais física mesmo, o comportamento da emoção. Então, aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está sentindo, as respostas fisiológicas que a emoção acaba gerando. E na ansiedade é um dos pontos que a gente justamente trabalha, porque é uma via de mão dupla. Quando eu sinto ansiedade, eu fico tensa. Se eu fico tensa por qualquer acontecimento, o meu cérebro também pode entender que tem algum perigo e aí desencadeia a ansiedade. Então, quando a gente começa a trabalhar com essa compreensão, entender mais sobre as emoções, nomear as emoções, eu sempre trago a ideia, onde é que você sente a emoção no seu corpo? É muito bacana, eu trabalhei por um tempo com crianças, e era muito bacana te fazer essa pergunta para eles, porque eles olhavam assim para o corpinho pensando, aonde eu sinto essa emoção? Porque essa descrição, essa compreensão de que, se eu tô com raiva, teve um pacientinho que ele fala assim, eu sinto a raiva nas mãos, porque ele fazia assim, que a mão estava fechadinha. Eu sinto a tristeza aqui no meu coração. Então, e é um trabalho muito importante da gente começar a entender como que a emoção se manifesta no nosso corpo. É assim que a gente vai começar a entender. Eu vou percebendo quando eu tô ficando ansioso, eu vou percebendo quando eu tô triste. E um ponto muito interessante do que tu trouxe, Yuri, é que a gente foi desde criança, muitas vezes, não ensinada a olhar para as nossas emoções. Quem nunca ouviu engole o choro? Então, aquela invalidação, muitas vezes, que a gente tinha, não por mal, mas porque as pessoas não entendiam também o impacto que aquilo poderia ter. Muitas vezes a gente cresce sendo invalidado pelos outros, a gente cresce se invalidando, não entendendo, não aprendendo, não tendo ferramentas, digamos assim, para entender o que é aquela emoção, para entender, como você disse, que é tristeza, não é raiva necessariamente. O que eu faço quando eu estou triste? O que eu faço quando eu estou ansioso? O que eu faço? Então, lembra que a gente falou que emoção comunica uma necessidade? Então, é justamente se eu estou triste porque o meu amigo desmarcou comigo, qual que é a minha necessidade? É de conexão, é de contato humano. E é importante eu olhar para isso para entender que tá tudo bem eu ficar triste porque ele desmarcou comigo. Agora, o que eu faço com aquela emoção, por exemplo, da raiva, pode ser disfuncional, como a Luana comentou, das estratégias compensatórias. Muitas vezes a gente utiliza alguma substância meio que para entorpecer, para esquecer daquela emoção, porque eu aprendi que eu não posso sentir aquilo, eu aprendi que é errado eu sentir aquilo. Então, na psicoterapia, a gente vai entender que todas as emoções, elas são normais, todo mundo sente essas emoções, que não tem nenhum problema. Então, o primeiro ponto é a gente normalizar essas emoções, e eu trago para as pessoas também, falando assim, eu também sou ansiosa, eu também sinto. E você, como assim? Você é psicóloga? Eu falei, então, porque é uma emoção normal, todo mundo sente. Vamos olhar por que isso é importante. E eu tenho uma paciente que ela está estudando para ser psicóloga também, então ela traz muitas questões de ansiedade com preocupações. Como que eu vou ser uma psicóloga com ansiedade? Eu falo, assim, tá me vendo? Eu sou uma psicóloga que tem ansiedade. Então, por quê? Porque isso é importante para mim, estar ali dando o meu melhor, atendendo é importante. Então é natural que venha uma preocupação, mas aí eu desenvolvo justamente entendendo para que essa ansiedade ela não saia do controle, digamos assim. Então eu acho que é muito importante a gente ter todo esse arcabouço aí de compreensão do que é as emoções, tanto da parte fisiológica quanto da parte interna mesmo, compreender para a gente conseguir manejar de uma maneira mais tranquila
Porque, como a Lu falou, né, dá esse espaço pra gente perceber o que tá acontecendo, pra perceber como que a gente quer reagir, o que a gente quer fazer. Porque muitas vezes a gente reage de uma maneira tão rápida e depois a gente percebe, poxa, mas não era isso que eu queria, não era dessa maneira, isso não condiz com os meus valores, com a pessoa que eu sou, que eu E quero aí ser, gera né? mais Exatamente, fala ansiedades, assim, poxa, eu não queria ter mais feito emoções, isso. porque vira uma cadeia de situações Exatamente. negativas. Então, quando a gente para e olha assim, tá bom, eu tô sentindo tristeza porque o meu amigo desmarcou comigo. Ok, o que eu quero fazer agora? Eu preciso, o que eu preciso, na verdade? Muitas vezes é o que a gente precisa. Ah, eu Uhum. preciso chorar um pouquinho, eu preciso desabafar com outra pessoa, o quão magoado eu fiquei, eu preciso falar para esse amigo que ele me magoou porque ele não cumpriu o combinado. O que eu tô precisando nesse momento? Então, a gente vai aprender a manejar as emoções dessa maneira, olhando para elas, entendendo que é normal a gente sentir e entendendo o que a gente precisa fazer com aquilo. Então, a gente não precisa Validando, reagir né? na Aquilo hora, que a né? gente sente. Exatamente. Sim, e como colocar isso pra fora, né? Como é que a gente vai expor uma emoção? Também é algo muito valioso, né? Como que a gente vai colocar para o outro que ele também compreenda a nossa própria emoção? A gente entra até um tópico muito de empatia, como é que a gente vai sentir aquilo que o outro sente, como que a gente vai se colocar, o que que é a diferença, que é um tema que eu acho maravilhoso, né? O que é uma diferença de eu ser assertivo, de eu ser grosso, de eu ser passivo, como que isso funciona e o que isso gera no outro também. E aí entra num mar enorme de situações muito complexas, se for parar para olhar, porque o nosso eu impacta no outro, o outro impacta na gente, e a gente tem medo de ofender o outro, a gente tem medo disso, a gente tem medo daquilo, e a gente vai perdendo muitas vezes as nossas autenticidades por um receio, porque a gente não sabe se colocar, e aí a gente acaba se anulando, e é exatamente isso. A gente acaba, ao longo da vida, não tendo a oportunidade de compreender as nossas próprias emoções, aprender a lidar com as nossas próprias emoções, e elas são fundamentais, porque elas vão sim guiar os nossos comportamentos, nossas decisões diariamente. Não tem E uma como coisa negar isso. que eu gosto bastante, assim, também de trabalhar com os meus pacientes é isso, a gente entender o que a gente sente, mas que a gente não controla o que a gente sente, porque a gente controla o nosso comportamento. Então, Uhum. você pode sentir o que você quiser. Você pode sentir inveja, por exemplo. Você pode sentir ciúmes, por exemplo. E não é Geralmente são errado, né? emoções, assim, condenadas. Então, eu não posso sentir isso. Eu digo, não, você pode sentir isso. Você só não pode agir com essa emoção. Aí você tem que pensar o que você vai fazer sentindo isso. E E aí eu que a uso, gente consegue sabe se que exemplo acostumar. eu uso muito para explorar que as emoções são muito normais, né? Os sentimentos são muito normais para os meus pacientes? É o amor. A gente não escolhe quem a gente ama. A gente simplesmente ama, Uhum. né? A gente simplesmente ama. É errado amar? Não. A gente simplesmente ama. É Que que a gente às tá vezes falando de uma as emoção pessoas positiva. interpretam até o amor como algo ruim, como algo negativo. Uhum. Quantas Sim, que vezes aí eu já tem o medo escutei de de amar e se paciente? frustrar do amor. Tem de novo o medo da Exato. frustração É o medo da aqui, né? frustração. Medo de se sentir vulnerável, né, frente àquela pessoa, Uhum. porque eu tô sentindo amor. Então, Sim. até o amor, que é pra ser uma emoção boa, tem pessoas que não conseguem, não se permite sentir isso também. E eu É. acho que entra num ponto que a gente estava falando antes, que você trouxe, né, medo da frustração e a questão que a dor é inerente ao ser humano, a gente vai sofrer, isso faz parte, que é muitas vezes a compreensão. Então, eu só quero prazer. Se eu só quero prazer, eu não vou nem me permitir amar, porque eu posso sofrer. Então, olha como isso é disfuncional no nível que a gente deixa de viver as coisas boas. Quando a gente Uhum. compreende que o sofrimento faz parte da vida, que isso não é que a gente vai sofrer no sentido masoquista lá, mas faz parte, as coisas ruins acontecem. Mas é como se a gente fosse olhar dia e noite. Para ter o dia tem que ter a noite, para ter o bom tem que ter o ruim. Então, para a gente valorizar essas coisas tem que ter o outro lado também. Sim. Então, a gente vai entendendo, né? Pô, se eu tô com tanto medo de amar porque eu posso sofrer, mas será que não vale a pena? Será que não é tão bom eu poder ter essas experiências, mesmo que isso acarrete num possível resultado negativo? Então, é de novo a maneira como a gente acaba interpretando as emoções também. Não, eu só quero as emoções boas. Mas sem as emoções ruins, eu nem saberia que aquelas emoções eram boas também, né? Também. A palavra-chave é também. Também. A Os gente dois também vão sente o ter ruim. junto ali, exatamente. Eu E, gosto de brincar bastante. Vamos trocar o ou pelo e? Então, você Exatamente. pode Não precisa sentir excluir, isso né? e também sentir aquilo. Sabe que é sim. curioso isso? Essa semana mesmo, alguns pacientes falando sobre emoções. Ai, eu tô confuso, eu tô angustiado porque eu tô sentindo isso, mas eu também tô sentindo aquilo, tô num misto de emoções. Eu falei, tá, e qual é o problema de você estar sentindo duas emoções ao mesmo tempo? A pessoa, não, mas eu não deveria. Por quê?
Aí eu mostrei uma roda de emoções, que assim, não sei, tem mais de 100 emoções lá, eu nem sabia que existiam tantas assim também. Ela falou, sério que tem tantas emoções? Eu falei, tem tantas emoções. Você acha que a gente deveria sentir só uma por vez? Só uma dessas aqui? Não, a gente, olha o mundo como é completo. Então a gente pode sim sentir duas emoções ao mesmo tempo e tá tudo bem, tá? Não tem problema algum, né? Não, não tem Sim. problema nenhum, né? E isso é E de difícil as novo a pessoas gente compreenderem. abrindo mão do controle, né? A gente não tem esse Exatamente. controle. E por que vocês acham que a gente tenta controlar o incontrolável, no fundo? Esse acho que é um ponto bem importante, né? Eu comentei antes, o quanto gera ansiedade, muitas vezes a gente tentar controlar. Eu acho que é natural ali que a gente busque uma garantia, uma segurança. Só que é uma ilusão essa garantia, essa segurança. Então a gente está sempre tentando controlar. E uma das coisas que a gente sempre trabalha em psicoterapia, eu acredito que todos nós, é que a pessoa compreenda que ela está tentando controlar algo que não está no controle dela. E isso por si só está gerando muito mais sofrimento do que se eu abrisse mão desse controle. Exato, mas olha a contradição. A gente tenta o máximo possível controlar o externo para ficar bem no interno. E a gente E não só não consegue controlar. ter essa noção, muitas vezes, que a gente Exatamente. tenta e não dá certo. Aí Não. você fala, não, mas parece que não tá dando certo, a gente tem que mudar a estratégia. Eu não consigo controlar o tempo, se tá frio, se tá calor. Então eu tenho que interagir com isso daí de alguma forma. Então quando a gente faz esse processo, que é eu vou controlar para não sofrer nenhum tipo de mágoa, ansiedade, a gente acaba sofrendo o tempo todo. Só que é um outro tipo de sofrimento para talvez não sofrer. Só que ao invés da gente olhar internamente e falar assim, eu vou me controlar, né? Eu vou olhar o meu eu, né? Eu vou olhar quem eu quero ser, eu vou olhar as minhas mudanças para interagir com o mundo de uma forma melhor. Aí sim a gente está no controle do lugar certo, que é o eu, não o outro, não o mundo, não e assim por diante. Isso é muito magnífico quando a pessoa, eu vejo incrivelmente aqui no consultório, quando a gente começa a ver o discurso do paciente começar a mudar, que assim, não, mas eu não vou controlar o outro, eu tenho que entender como que eu vou interagir com isso. Eu tenho que entender como que eu vou interpretar esses fatos, como que eu vou conversar, como que eu vou pôr um limite, muitas vezes, ou se eu devo ou não seguir esse caminho, mas é o eu que tá falando, né? Não é o outro, não é porque o outro faz isso, o outro faz aquilo, o outro faz aquilo outro, tal. Então, muitas vezes, o outro é o foco, mas não o eu. E isso é muito claro em boa parte da sociedade, que o problema está sempre no externo e o interno não está sendo olhado. E isso é uma forma muito grandiosa de não lidar com o próprio eu, com a própria falha, com aquilo que nos dói, com aquilo que é a nossa maior frustração de vida. E a gente tem que olhar de alguma forma, porque de alguma forma ela está impactando, porque são suas emoções. Então, as suas emoções estão acontecendo, você está agindo. Se você está agindo, você está de alguma forma colhendo aquilo que você mesmo não gosta, que você mesmo não vê um caminho certo por ali. Então, se você quer mudança, nunca é a partir do outro, né? Nunca é a partir do externo, desse controle. Eu quero controlar, eu vou até fazer um parênteses ciúmes, muitas vezes a gente vai lá controlar o celular do outro. Não, a gente tem que dar liberdade a ponto do outro escolher aquilo que ele quer fazer e a escolha dele não ser fazer algo negativo. Porque se está fazendo algo negativo também, é uma capacidade, é um risco de qualquer relacionamento e diz mais sobre esta pessoa, não diz sobre você. Né? Mas a gente tem que ir lá controlar de alguma forma, né? Não, vou vistoriar, vou ligar, vou fazer, porque talvez aconteça alguma coisa. E geralmente isso não dá certo, né? A gente Outra tenta maneira controlar também para de não querer. perder, né? E acaba perdendo, na verdade. E outra maneira de querer controlar é se preparar excessivamente para o futuro. Então, você está o tempo todo querendo controlar o que vai acontecer no futuro, se preparando, mas isso com certeza é em vão. Até tem saiu uma pesquisa aí que 85% das coisas que a gente se preocupa não acontecem. Então, essa preparação ela é em vão, né? A gente Ela acha entrou, que mas ela traz pra gente uma sensação, né, de controle. sensação é Exato. justamente isso. É novamente como a gente está interpretando, né? A gente se sente no controle de alguma maneira. Isso a gente percebe em alguns transtornos de ansiedade muito claramente, né? A necessidade, essa busca intensa ali por um controle, por eu estar ali, saber exatamente o que vai acontecer, sendo que eu brinco com os pacientes, a gente não tem bola de cristal, infelizmente. Então tá quebrada a bola de cristal, não tem como prever. Adoraria ter bola de Seria cristal. ótimo, né? Falei que eu acho que eu não gostaria, na verdade, porque seria chato eu já saber o que vai acontecer, né? Assim, a vida Seria é legal dessa entediante. maneira. Exatamente, seria Sim, entediante que nem aquele demais. filme, não sei se vocês já assistiram aquele filme, é um filme antigo. O cara acorda todos os dias no mesmo. Ele acorda todo dia e repete o mesmo dia.
Já vi vários filmes assim. Eu acho que é muito interessante de ver o quanto a gente ele vai percebendo, né, a vida se repetindo, repetindo ali. Repetindo, repetindo, aí é tudo igual, aí todo mundo fala a mesma coisa, sabe? Tudo que vai Uhum. acontecer, aquilo é extremamente entediante. O risco da vida é esse. O E legal a da beleza da vida vida está aí. Exatamente. A Você beleza da falando vida. em filme, Yuri, eu lembrei de um filme que não sei se vocês já viram, que chama Clique, é com Adam Sandler. Uhum. Eu Muito acho bom. excelente esse filme, e pensando até um pouquinho no que a gente estava falando antes, dessa ideia de a gente conseguir parar um pouquinho, olhar para o que está acontecendo, entender ali e valorizar o processo, não só a chegada. Então, como a Luana trouxe das preocupações, muitas vezes a gente acha que a preocupação ela vai resolver alguma coisa. Então, se eu me preocupar, então aquilo vai estar resolvido. E aí a gente acaba perdendo o momento presente, deixando de viver o momento presente, porque a gente está preocupado com o que pode vir a acontecer. E nesse filme é muito legal, porque, bom, é um filme antigo, vou dar spoiler, né? Esse filme, ele tá muito frustrado com muitas coisas, querendo que logo chegue o momento X, o momento que ele é promovido, o momento que os filhos já estão grandes, que ele pode viajar com a esposa. Então, ele em algum momento lá descobre um controle remoto que ele pode avançar na vida dele, que ele pode parar, que ele pode acelerar ações. E ele começa a fazer isso. E aí, obviamente, quando chega naquele momento lindo, maravilhoso, que ele foi promovido, que tá tudo bem na vida dele, na verdade ele descobre que não tá. Então, que ele pulou partes muito importantes da vida dele, que ele deixou de viver o processo, que ele deixou de aproveitar aquele dia a dia. Então, só aquele momento da chegada, digamos assim, do final, na verdade não trouxe a felicidade para ele. Então, a gente, retomando a sua pergunta inicial, por que a gente está cada vez mais ansioso? Talvez porque a gente quer esse processo de já chegar. Eu já quero a chegada, eu já quero o resultado, eu já quero algo pronto. Eu brinco com os pacientes que hoje, antigamente, na época que eu era adolescente, para pedir uma pizza, eu tinha que ligar para pizza. Primeiro eu tinha que ir lá no imãzinho da geladeira ou na lista telefônica mais antiga ainda, procurar o número da pizzaria, ligar, falar: o que vocês têm aí de sabor? E eu estou fazendo assim porque eu sou antiga, né, gente? O telefone é assim. E pedir a tal da pizza. Hoje em dia, a gente pega o celular, dá 2 cliques, não preciso falar com ninguém, a pizza está na minha casa. Então, a gente está acostumado muitas vezes com esse ritmo mais acelerado, então a gente não consegue aproveitar o processo, a gente não consegue Tecnologia curtir faz o isso dia. também. Exatamente, aquela É o coisa assim. WhatsApp que você acelera para ouvir mais rápido, é o chat Exato, GPT que tu pergunta qualquer tudo. coisa e tem resposta para E tudo, outra, a né? gente tá sempre conectado, né? Esses dias eu vi uma frase que mexeu muito comigo e eu percebi que eu fazia isso não muito tempo atrás, que era, lembra uma época em que a gente saía da internet, em que a gente ficava off, a gente desligava a internet e ia viver. Hoje em dia a gente não desliga. Hoje em dia a gente é 24 horas conectados. O quanto isso mexe com o nosso cérebro, porque se a gente for perceber, ele não desenvolveu tão rápido quanto a tecnologia. Por isso, justamente, que eu acredito que a ansiedade acaba saindo um pouco de controle, porque o nosso cérebro não está acostumado com esse tanto de estímulo. É o tempo todo, é muita coisa pipocando, é o tempo todo coisas acontecendo. Então, é como se a gente tivesse sempre bombardeado de coisas, o nosso cérebro não está sabendo lidar com isso. Por isso, essa importância da gente dar uma olhadinha, parar um pouquinho, respirar, dar um passo para trás, perceber tudo isso, desenvolver esse gosto pelo processo, não entender que a gente só vai ser feliz quando eu chegar lá. Isso é uma utopia, né? O resultado, o ponto final, na verdade, ele é uma consequência de todos esses dias vividos. E nesse filme aí que eu comentei, ele percebe isso, assim. Então, spoiler, tem um final feliz no filme, porque ele consegue perceber e reverter isso, de falar, não, deixa eu voltar e aproveitar realmente os dias até chegar o momento que eu vou ser promovido, porque eu pulei tudo isso, e isso é o que é mais importante para mim. E isso é algo muito interessante. As pessoas elas acham e condicionam a felicidade, mas não aproveitam a própria jornada. E hoje a internet é muito forte nisso, né? Se você entra no Instagram, por exemplo, as pessoas elas só postam o resultado final, né? Ah, eu tenho Rolex, eu tô Uhum, andando num Jaguar, eu tô nisso, eu tô naquilo, e tal, mas ninguém mostra todo o processo. E as pessoas elas comparam resultados, né? Não comparam uhum, os processos. Sem comparar processos, jornadas comportamentos, a gente vai ter muitas diferenças em resultados, e mesmo seguindo o mesmo processo, não quer dizer que o resultado seja igual, porque uhum. são pessoas diferentes, são situações diferentes, tem milhares de variáveis ao mesmo tempo que vão ocorrer. E essa dinâmica que a gente vê hoje, ela é uma dinâmica muito complexa, que é a dinâmica do eu quero, mas eu não quero me esforçar. Uhum. E essa é uma dinâmica muito complexa hoje. Eu quero o corpo lindo, maravilhoso, mas eu não quero sofrer nada. E aí a gente volta mesmo até a pergunta inicial, que acho que é uma das coisas que eu venho pensando muito,
estamos nos tornando tão intolerantes a qualquer tipo de dor que a gente já tá com medo excessivo de talvez sentir uma dor que ela envolve o nosso crescimento. E aí a gente vai reclamar que a gente não tem nenhum tipo de resultado na vida, que a gente não tem felicidade, que a gente não isso, que a gente não aquilo, mas ao mesmo tempo a gente não tá sofrendo. Quando eu digo sofrer, não quer dizer que a gente tem que ser masoquista mesmo, não é isso. Que é ter o gosto no sofrimento, mas é aprender a lidar que muitas vezes, para a gente construir algo, a gente vai ter algum tipo de dor, a gente vai ter algum tipo de perda. Isso envolve uma decisão, ou seja, eu vou deixar de fazer algo para fazer um outro algo, que é até um processo de uma das nossas etapas ali do método PRO, que a gente vai decidir algo, né? A gente vai de alguma forma abrir mão. Ou seja, a gente vai sofrer um luto, a gente vai sofrer ali naquele momento em prol de alguma outra coisa. E quando a gente vai olhando o caminho das pessoas, a grande maioria acaba tendo esse receio de sofrer e ao mesmo tempo querendo. Isso é uma contradição. A gente não tem como ter alguma coisa sem ter esse processo, muitas vezes, de abrir mão de outras. É que nem nossa agenda. A gente, meu Deus, não cabe mais nada na minha agenda. Sim, talvez você tenha que sacrificar algo para ter um outro algo que você deseja. Mas o que é mais prioritário? E aí tá numa discussão, né? O que é prioridade, o que não é prioridade, como que eu lido com aquelas situações, como eu me preparo, e até a Lu falou que acaba se gastando muito tempo numa preparação para algo ruim acontecer. Acho que um exemplo clássico também, né, é muita fissura com relação ao dinheiro, né? Então a pessoa tem tanto medo de ficar sem dinheiro que ela não compra um suco para ela. Então no fim ela também não está aproveitando aquele dinheiro. Não que as pessoas tenham que gastar loucamente, não é isso de forma alguma. É ter uma métrica, né, onde eu poupo para o meu futuro, que eu vou sim ter a empatia com o meu eu idoso, que eu vou cuidar dele hoje, que eu vou fazer meu esporte cuidando dele hoje, ter essa empatia por mim mesmo, mas ao mesmo tempo eu vou ter ali os meus prazeres diários. Então eu vou poder ter um dinheirinho ali separado que eu vou curtir a vida, não importa onde seja esse dinheiro, fazendo o que é bom para cada um. Mas eu tenho prazer em economizar dinheiro, sim, mas tem outros prazeres na vida também, né? Existem outros prazeres na vida, e essa restrição que a gente se coloca é uma restrição até mesmo emocional, né? De não permissão, né? Eu não posso sentir prazer em outra coisa que não seja aquilo. Não, você pode sentir prazer em outras coisas. Você tem essa capacidade, assim como as dores, né? Então a gente vai sentir dores de maneiras diferentes. Eu, por exemplo, posso sentir uma dor enorme porque o Palmeiras perdeu. Você pode ser que não. Tá tudo certo, entendeu? E você pode estar sentindo uma dor enorme porque XPTO aconteceu. Então cada um vai ter essa interpretação. E isso eu acho uma coisa magnífica, porque isso que faz a nossa profissão ser um grande artesanato no final. É uma arte, porque a gente vai entendendo o comportamento e as variáveis e o todo de cada indivíduo. Apesar de tudo, a gente tem uma peculiaridade na vida de cada um. A gente tem uma história de cada um, então a gente vai vendo as interpretações de cada um. E isso é incrível. Eu tenho, assim, aí eu vou ser o maior defensor do ser psicólogo, óbvio, mas quando a gente vai olhando, a gente vai aprendendo, a gente vai vendo, a gente vai explorando junto a vida de outra perspectiva. Isso é magnífico, porque você vai aprendendo, vai vendo também e vai notando que a vida das pessoas, apesar de terem padrões, e existem padrões, com toda certeza, mais clássicos, né? Que é o sorvete, comendo quando tá triste, isso é clássico, vamos lá, comer um doce, porque a gente tá triste, porque até gera ali um grande prazer imediato. E até, voltando ao filme Clique, que ele é magnífico nesse sentido, ele perde tudo isso. E é curioso, né, Yuri, você falando dessa questão do prazer imediato e da recompensa a longo prazo, justamente porque para o nosso cérebro é difícil ele compreender a recompensa lá na frente. Então ele quer agora, então é natural. Quando a gente entende isso, é justamente um desses pontos que a gente trabalha na terapia, como você falou do passo da decisão. Eu vou entender que isso aqui, eu vou precisar tomar uma decisão que vai me beneficiar a longo prazo, só que para isso eu preciso aproveitar o processo, eu preciso curtir aquele momento, eu preciso entender que a vida é agora, a vida não é lá na frente. Então eu vou sim me preparar para o futuro, eu vou me planejar para o futuro, para ter saúde, para ter dinheiro, para ter liberdade, mas eu vou ter que curtir este momento de agora, senão a gente acaba sempre tentando fugir da dor, a gente acaba sempre tentando de alguma maneira se preocupar com algo que possa acontecer e a gente não tá vivendo o agora. Então quando eu ouço muito as pessoas falando, nossa, o ano já acabou, meu Deus, tá passando rápido. Por que tá passando rápido? Porque a gente tá acelerado. Porque a gente não tá aproveitando o momento presente. Sim, é porque a gente não nem vive hoje. tudo que a gente acha que a felicidade que vai trazer felicidade de fato é, na verdade.
Eu tenho uma paciente que achei muito bonitinho, assim, ela é uma paciente mais ansiosa, assim, e ela é aquela pessoa que sempre, né, pensa muito no futuro, como qualquer ansioso. E ela disse que o momento mais legal, assim, que ela se sentiu mais feliz foi quando ela pegou o carro, ela saiu e tomou um suco sozinha. Foi uma Sozinha, assim, só vitória. ela. E é que ela deu uma sensação, assim, de bem-estar, de felicidade, que foi pra ela, pra vida dela, né? E às vezes a gente acha que essa felicidade, esse bem-estar vai vir quando a gente comprar um carro novo, quando a gente for promovido, né? Quando a gente não sentir nenhuma ansiedade. E não Não? é bem assim, né? A gente precisa aprender a aproveitar ali as pequenas coisas da vida, o processo, né? Como a gente tem falando. E a felicidade, ela tá aí nesses momentos também, né? Tá no nosso dia a dia também. Eu digo que a felicidade está nos detalhes, na verdade. Quando a gente consegue Exato. fazer essa pausa, olhar para tudo que está acontecendo, a gente vê a felicidade em sair para tomar um suco sozinha. Porque se a sua paciente estivesse com esse ideal de não, eu só vou ser feliz quando tal coisa super grandiosa acontecer, né? Esse extraordinário é isso, ele é extraordinário, não acontece no ordinário, no todo dia. Então a gente precisa Exato. desenvolver esse olhar ali do quanto a vida está acontecendo, as coisas incríveis e interessantes estão ali, só que a gente precisa parar para entender que é esse processo, é o dia a dia que vai fazer com que a gente se sinta bem, com que a gente tenha esse bem-estar e essa felicidade, né? Não no depois. O depois a gente está construindo hoje, mas a gente precisa viver o hoje também. Sim, e até vou fazer um adendo disso, porque existe sempre uma fantasia, realmente. Quando eu tiver a minha Uhum. promoção, eu vou ter uma felicidade plena. Quando eu comprar o meu Rolex, e assim por diante. E é uma coisa que, se você conversar com pessoas que já traçaram essa jornada, a grande maioria fala com muita clareza: não completa o nosso eu isso. É Exatamente. só ali aquele primeiro que a gente vai falar: nossa, cheguei, mas e agora? Quantos Uhum. 1000 atletas de grande performance, por exemplo, que chegaram a ganhar medalhas olímpicas, ganharam, chegaram lá. E depois? Né? Vocês já falaram com uma pessoa mais velha, assim, com ali meio doentes já, e perguntaram para ela o que você se arrepende na sua vida? Sim, essa é uma pesquisa A incrível. pessoa não Tá? vai dizer assim, eu me arrependo de não ter comprado 2 Porsches em vez de um só. Não, ela Não, vai olhar e dizer, eu me arrependo de não ter passado mais tempo com a minha família, de não ter cuidado mais da minha saúde, eu me arrependo de não ter tido experiências ali com a minha esposa de viajar. É isso que as pessoas vão se Aproveitar mais o arrepender. tempo, né? Aproveitar o aproveitar o tempo, tempo. aproveitar o tempo. E se a gente for até fazer uma analogia muito metafísica, né, sobre o tempo, e aí é viajar um pouco na maionese junto, a gente acaba tendo a idealização que a gente consegue ver realmente o futuro, mas ele é infinito. E o passado também, e o futuro também. A Ele é gente só tem infinito, o e a gente agora. é apenas um sopro Uhum. dentro de toda essa história que a gente vive. E é realmente muito pequeno quando a gente vê desse tamanho infinito. O que é a representação disso? É quase né, nada. Então o que eu vou fazer? Viver para esse infinito? Vou viver para o infinito do passado? Não, vou viver para o hoje. Pro agora. Eu vou viver para aquilo que eu consigo de alguma forma sentir realmente e delimitar um pouco mais claramente o caminho que eu quero, né? Uhum. E, de novo, não quer dizer que eu vá conseguir o caminho que eu quero. Quer dizer que eu vou aproveitar a jornada e a construção Enquanto daquilo isso. que eu acho que deve ser o meu ser, porque eu acredito naquilo. Porque eu tenho esse acreditar, porque eu tenho essa fé, porque a gente vai constituir um ser, a gente não vai constituir um ter. E grande parte das pessoas fica nesse local do ter. E isso também é um motivo enorme de criação de ansiedade. Uhum. Porque será que eu vou ter, né? Será que alguma coisa ruim vai acontecer? Será que eu vou perder aquilo que eu construí? Será que? Será que? Será que? E aí a gente vai no será que para sempre, porque é infinito esse tempo. Uhum. E aí fica nesse ciclo um pouco vicioso, que eu vejo que é um pouco vicioso mesmo, de sofrer pelo sofrimento e sofrer pelo sofrimento e sofrer pelo sofrimento. Então você fica sempre o tempo todo ali naquele local. Tem várias coisas que eu acho muito intrigantes no consultório, principalmente quando a gente vai vendo a parte da ansiedade, porque a gente se sente ansioso e tal, que todo mundo tem realmente um pouco de ansiedade, isso é muito claro, tá? E tem hoje também uma questão muito de label, né, que eu tenho que ser ansioso. Se todo mundo é, eu também sou. Então existe também ali um processo que eu tenho que de alguma forma pertencer ao grupo de ansiedades. Isso também é um perigo, porque não necessariamente a tua ansiedade te transtorna, talvez ela só seja uma ansiedade Uhum. muito comum, e todo mundo sente, como todo mundo sente medo, e não é ruim. Ela é preparatória para evitar algum tipo de dano para você, mas ela não pode só transtornar a sua vida.
de alguma forma, ela não pode paralisar, né? Que é uma das funções da ansiedade em extrema ali, uma crise ansiosa, né? Um pânico, por exemplo, paralisa você de uma forma que você não consegue nem se mover e tem ali os 20 minutos para contextualizar, né? 20 minutos de crise de pânico parece uma eternidade. E realmente durou mais ou menos 20 minutos. Então é uma eternidade, parece que a pessoa tá ali há uma centena de anos achando que vai morrer. E é só esperar um pouco tempo, aquilo ali vai baixar, naturalmente vai baixando, mas é interessantíssimo procurar ajuda para que aquilo não ocorra novamente. E indo ao psiquiatra, indo ao psicólogo e assim por diante. Mas todo esse processo da ansiedade, ele é um processo muito valioso para a compreensão. Mas principalmente a gente tem que começar a interagir com o mundo de alguma forma diferente. Para interagir com o mundo de uma forma diferente, eu acho que vale a gente sempre revisitar os nossos comportamentos e valores. Acho que vale muito a gente fazer isso. Quais são os valores atribuídos a certas situações? Por que eu atribuo tanto valor a um, a um objeto? O que aquilo tem de significado para mim? Eu que atribuo aquele valor, não é o objeto que está atribuindo. Eu atribuo aquele valor, é a minha escolha atribuir aquilo. Tem uma história para mim, aquele objeto, como por exemplo o relógio do meu bisavô. Aquilo para mim tem uma história, então eu atribuo um grande valor para aquilo ali. Para Luciana, aquilo não significa nada, é só um relógio. Se eu falar, olha que relógio legal, a Luciana fala, tá bom, é um relógio antigo, que massa. Só isso. Mas se eu contar toda a história, a emoção vai aparecer, a empatia aparece, então a gente vai atribuir novos valores. Isso estamos falando de um valor positivo, né? Mas tem valor negativo também. Então como é que a gente faz para começar a desmistificar internamente como atribuir novos valores, né? Como que a gente vai interagir dessa forma? O que vocês acham, Luz? Eu trabalho bastante com essa questão dos valores com os pacientes, Yuri, porque eu acho que é muito importante. Muitas vezes a gente se percebe uma vida mais vazia, uma vida em que a gente se angustia muito, e a gente vai perceber que as nossas ações elas não estão condizentes com aquilo que é importante pra gente. E isso que importa são os nossos valores. Então, os nossos valores é a pessoa que eu quero ser, aquilo que é importante para mim, o meu papel que eu estou desempenhando naquela relação, naquela situação. Então, eu trabalho muito para a gente parar e olhar o que importa para você. É essa pergunta que eu faço. E a gente vai se perguntar o que importa para você no relacionamento, o que importa para você no seu trabalho. E a gente desmembra aí várias perguntas, né? Que tipo de profissional você quer ser? Que tipo de esposa você quer ser? Porque é aí que a gente vai entender. Quando a gente consegue alinhar as nossas ações, os nossos comportamentos com esses valores, a gente tem uma vida muito mais leve, uma vida com menos ansiedade. Porque se os nossos valores eles estão atrelados a objetos, percebe que é como se esse objeto é possível que eu perca, é possível que ele suma, que ele não exista mais em algum momento. Então, é natural que gere essa ansiedade, porque eu tô tentando controlar, fazendo com que aquilo não aconteça. Só que eu sei que é impossível de eu nunca perder aquilo. Então, a gente tenta entender que aquilo, na verdade, é um valor disfuncional para nossa vida. Então, a gente vai colocar o valor, na verdade, como uma bússola que vai guiar a gente nesse caminho. Não é um ponto final, não é um ponto de chegada, porque eu pergunto assim, imagina que você então tem tudo que você quer. Você tem o carro, você tem o relógio, você tem a casa, você tem tudo que você conquistou. Tá, e aí? E agora? Você já conquistou tudo. E aí vai ficar nessa constante de eu posso perder isso aqui, e aí eu posso perder. Agora, se a gente foca nos nossos valores, o que importa para mim? Importa ser uma pessoa útil, ser uma pessoa bondosa, importa me relacionar bem com as pessoas. Percebe que isso não é necessariamente um ponto final, um objetivo final? Eu vou viver sempre a minha vida buscando aquilo. É aquela bússola que vai direcionar o meu caminho para uma vida muito mais valorizada. Então, eu trabalho muito nesse ponto, perguntando o que importa para você. Perceber também quais ações que você está fazendo na sua vida, se está baseado naquilo que é importante. Porque às vezes a gente está tão focado em algo que nem é aquilo Algo que é externo. importante pra gente e se perde no caminho. Exatamente. Sim, e a gente geralmente está perdido, né? Esse é o problema. E acho que é muito intrigante isso, Lu, quando a gente olha como que a vida funciona, ela vai funcionando de uma maneira muito viva e a gente quer que ela seja opaca para que a gente controle, mas ela é viva. Eu não consigo de forma alguma entender o que vai acontecer daqui 1 minuto. Eu tenho uma mínima previsão sobre aquilo. E os nossos valores realmente são os que nos guiam, porque a gente tem essa clareza também lógica, que a gente não vai ter o objeto para sempre, a gente não vai ter a pessoa para sempre, a gente não vai ter o emprego para sempre, por mais que a gente queira.
Isso a gente compreende. Só que quando a gente olha internamente, é que é a única coisa que realmente a gente tenta ao máximo possível controlar, que a gente põe os valores acima de qualquer coisa, a gente guia um ser e não realmente algo externo. Então a gente vai guiando de alguma forma com que essa pessoa constitua uma construção eterna, que é uma das funções que a gente tem. Desde pequenininho, quando a gente nasce, o que que a gente acontece? A gente está sempre em constante desafio. Porque a gente nasce sem saber andar, então a gente vai aprender a andar. A gente nasce sem saber falar, a gente vai aprender a falar. A gente nasce sem saber tal coisa, então a gente está em constante desafio desse eu. Só que muitas vezes a gente está querendo desafiar o outro, né, o externo, e isso não vai funcionar. Então, olhar para si e conseguir colocar que esses eternos desafios, essa eterna construção, ela é do eu, por mais que seja difícil, por mais que doa, por mais que muitas vezes vai ser forçado no começo, porque a gente vai transformar um novo caminho desse eu, né? A gente vai se transformar, a gente vai trocar um caminho. Isso dói, realmente depende só de mim, não depende do outro, né? E é também um ditado muito popular, mas a gente nunca muda o outro. A gente não consegue fazer isso. Por que que mudar o outro vai me fazer feliz? Não vai, né? Isso não vai me fazer feliz. E E a gente também sempre enxerga o outro com os nossos olhos, né? Já que estamos falando aqui de valores, né? Às vezes o que é valoroso para mim não é valoroso para o meu esposo, para minha família, para meu pai, para minha mãe. E a gente está sempre enxergando isso através desses olhos. Então eu imponho, né? O que é valoroso para mim, para as pessoas. E aí que a gente se frustra, né? Que a gente se perde de novo no caminho, né? De achar que os outros têm que seguir os mesmos valores que a gente. Eu acho que na psicoterapia uma das coisas mais interessantes é que a gente ajuda justamente as pessoas a desenvolver essa autorresponsabilidade, que é olhar para si mesmo, é entender ali a consequência das minhas ações, tudo aquilo que a gente faz, entendendo que é isso, o outro não está no meu controle, o que está no meu controle? É eu olhar para mim mesmo, eu entender as minhas emoções, eu entender o que está acontecendo comigo, eu entender as minhas ações, se estão comprometidas com os meus valores, para que a minha vida se torne melhor, mais, né, que eu tenha mais qualidade de vida. Então, a autorresponsabilidade é justamente esse olhar para a gente mesmo. sim, e é magnífico quando a gente começa a entender o valor real disso, que é do autoconhecimento, que ele é libertador. Exato. Então, voltando à nossa pergunta inicial e ao nosso caminho de por que que estamos cada vez mais ansiosos, temos várias situações de socioeconômicas, internet, atribuição de valores, de ter esse medo de sofrer ou de não dar conta do sofrimento, de frustrações ao longo da vida, que eu acho que hoje a gente vê muito também. Fazendo essa autoanálise muito clara dos nossos pensamentos e como a gente atribui os valores a certas situações, compreendendo as nossas emoções, a gente chega num outro ponto, que é, ok, sei de tudo isso. E agora? Né, que é o grande ponto muitas vezes, né? A gente vê muita parte informativa, né, de muita coisa, mas e agora, né? E acho que é uma das coisas que o método Pro ele traz muito isso, tá, beleza, né? A gente fez toda uma autoanálise, entendemos E tudo, agora? tomamos várias situações difíceis da vida, fizemos algumas pequenas ações, mas não para combater aquilo, essencialmente. Tomamos uma decisão e agora? A gente precisa partir para uma atitude, a gente precisa mudar. Uhum. E a mudança dói. E aí, como é que vocês veem que a gente pode, de alguma forma, transpor essas barreiras? Porque elas também vão envolver muitos medos e muitas ansiedades, porque a gente vai estar, de alguma forma, deixando um eu antigo, que a gente tem um conhecimento, para criar esse eu novo. E não quer dizer que seja fácil, porque a gente está deixando para trás algo, né? A gente está abrindo mão desse eu antigo. E, por mais que seja dolorido, a gente vai ter que fazer esse processo da decisão, que é deixar para trás algo e constituir esse novo eu. Deixar para trás esse eu antigo para constituir esse novo eu, esse novo ser. Então, o que que vocês acham que seriam atitudes muito claras que a gente poderia tomar para que a gente consiga combater realmente a ansiedade? Eu acredito, Yuri, que tudo isso se faz aos poucos, né? Eu acho que tudo isso que você resumiu muito bem agora é, primeiro, essa compreensão de tudo isso. E a gente sabe que mudar não é fácil. A nossa mente, ela não quer mudar, né? A gente tem uma aversão à mudança justamente porque tem uma incerteza lá depois. Eu não sei o que que vai acontecer. Então, De isso novo, por uma si só ansiedade. já gera ansiedade. Então, eu penso nessa ideia de fazer isso aos poucos, de entender que toda a visão que a gente desenvolveu do mundo, todos esses padrões, todos esses comportamentos, eles foram sendo desenvolvidos ao longo dos anos, ao longo da nossa vida. Então, não vai ser de um dia para o outro, de uma semana, de uma sessão para outra que as coisas vão mudar. É justamente a gente colocando
pitadas ali de encorajamento, de decisões, entendendo, conectando, pausando, olhando para tudo que está acontecendo, fazendo pequenas mudanças que a gente consegue mudar o todo. E isso aí a gente volta nesse ponto, né? A gente lidar com essa frustração, com essa tolerância à frustração de eu não vou ter um resultado imediato, não é uma receita que eu vou seguir, aí eu vou ter isso, é um constante desenvolvimento, é uma constante transformação de pequenos passos que vão levar a isso. Eu acho que até a tolerância à dor, né? Porque quando a gente precisa enfrentar algo, quando a gente tem uma situação, por exemplo, que a gente tem ansiedade para enfrentar, ela é muito desconfortável mesmo. E a gente tende a, quando sentir esse desconforto, sair dessa situação. E é isso que nos afasta também dessa melhora, esse enfrentamento. Então, quando a gente consegue, de fato, enfrentar as situações e permanecer ali, né? Suportar ser vulnerável, suportar aquela dor, acho que isso vai nos aproximando um pouquinho mais da pessoa que a gente quer ser, né? Das habilidades que a gente está construindo. E assim a gente vai seguindo. Vai aos pouquinhos, justamente porque eu acho que na psicoterapia é muito legal, porque a pessoa tem esse apoio, a gente tá ali junto com a pessoa, a gente tá acompanhando cada passo do processo, então ela já sente esse suporte, essa acolhida também, a pessoa não tá sozinha passando por aquilo. Então, como a Lana colocou, quanto mais a gente evita uma situação que nos gera ansiedade, mais vai aumentar a ansiedade naquela situação. Então, a gente vai aprendendo a não evitar aquilo, a não fugir daquilo, e sim se aproximar aos pouquinhos daquilo que é importante. Então, isso, consequentemente, vai diminuindo a ansiedade, vai mudando a nossa relação com a ansiedade. Como a gente não pode eliminar ela, a gente precisa mudar a nossa relação com a ansiedade. E isso é feito aos pouquinhos. Eu vejo que as pessoas se assustam muito quando a gente vai enfrentar alguma situação que, de fato, é ansiogênica. Ai, meu Deus, eu tô sentindo muita ansiedade, então talvez isso não seja pra mim. Então, talvez eu não consiga, de fato. E é aí que a gente erra, porque quanto menos a gente se expõe, menos a gente tem repertório para lidar com aquilo. Exatamente. Então, o nosso repertório ele vai vindo com essa exposição, com esse enfrentamento mesmo. E a gente vai construindo as nossas habilidades para lidar com aquilo. Porque se a gente não enfrenta o problema, como que a gente vai saber que tipo de habilidade a gente precisa? Né? Acaba sendo justamente essa bola de neve ali que vai virando, então eu não me exponho, aí eu tenho cada vez mais ansiedade, aí eu tenho cada vez menos vontade de me expor, e quando eu vejo, eu tô como se eu colocasse aquilo como uma identidade, quem eu sou uma pessoa assim, Exato. eu sou uma pessoa que não me expõe, eu sou uma pessoa ansiosa, e portanto eu não posso fazer aquilo. Eu não sou boa, eu não sou capaz. boa o suficiente. Então, é nesse ponto que a gente fala, né, aos pouquinhos ir enfrentando isso, entendendo também esse ponto que tu trouxe, acho que é muito legal a gente frisar, que a gente tem essa interpretação. Então, se eu estou ansioso, então eu não posso fazer tal coisa. Não, se eu tenho a ansiedade, se eu estou sentindo a ansiedade naquele momento, eu vou olhar para isso. Por que aquela ansiedade está ali? O que ela está querendo me dizer de novo? O que aquela ansiedade está significando? Não quer dizer que eu não seja capaz de enfrentar uma situação, porque eu estou ansiosa. Então, quando a gente se permite criar essa base, criar esse repertório, aos pouquinhos a gente vai desenvolvendo esse encorajamento que é tão importante, que inclusive é um dos passos do método PRO também, é a gente se encorajar, entender ali justamente que aquilo ali está fazendo parte desse processo. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei de onde veio, mas que fala, a gente só cresce no desconforto. A gente só se desenvolve no desconforto. E isso a gente faz analogia com a musculação, né? O nosso músculo ele só cresce quando a gente dá pancada nele, senão ele fica pequenininho. E eu percebo que é assim que vai desenvolvendo as crenças, né, sobre nós mesmos. Então, eu acho que eu não sou mesmo capaz. Aí eu sempre brinco com meus pacientes, né? Tudo bem se você acha que você não é capaz, mas aí você vai ter que provar, né, para você mesma que você não é capaz. E aí sim, a gente traz aqui para terapia e vê juntos isso. O que você precisa mudar, o que você precisa de habilidades para lidar com isso. Mas 80% elas veem que elas são capazes sim. Quando se expõe, é só uma crença que elas têm sobre elas. É muito legal. Sim, e essa crença é uma verdade absoluta, né? A pessoa constitui uma verdade absoluta sobre aquilo. E sabe o que é muito intrigante? Porque quando você dá um passinho pro lado da situação, você vê que é uma pessoa que consegue resolver 200 mil coisas. E ela mesma não tá olhando. E isso é uma coisa que eu faço muito aqui no consultório. Porque o comportamento e pensamento, ele pode ser sim situacional, mas muitas vezes você executa eles em outro espaço de campo, mas quando você entra naquela situação, em específico, parece que dá um pause ali e fala, opa, mas eu não tenho como lidar com aquilo. Não, mas você lidou com aquilo igualzinho, o mesmo processo de pensamento, o mesmo processo de atitude, mesma coisa, só que num ambiente que não tem uma carga emocional de medo, muitas vezes, de se frustrar. Principalmente em relacionamentos, isso ocorre, né? Você vê
a pessoa ali de uma forma muito forte em algum lugar, tomando milhares de atitudes, e aí chega no relacionamento, opa, peraí, não posso. Ou vice-versa, dentro do relacionamento faz um todo e dentro do trabalho não. Porque existe ali uma situação. Só que o comportamento e o pensamento é o mesmo. Então, quando você consegue contar para si mesmo a tua história, o enfrentamento, o encorajamento, a atitude, você transpondo cada uma das barreiras que você mesmo acha que tem, a gente consegue ver que a ansiedade, todo esse processo, do medo de alguma coisa ruim do futuro acontecer, se torna uma coisa que não faz sentido logicamente, faz sentido emocionalmente. Mas para isso a lógica ali também vai te apoiar e esse enfrentamento vai te apoiar para que você realmente dê conta de tomar novas atitudes. E a partir do momento que você toma as novas atitudes, que é magnífico, não quer dizer que você vai acertar, esse é o ponto. Uhum. Não quer dizer que Você isso vai vai dar construir uma certo. nova história, né? Acho É, que o fato da gente ir se expondo, pegando, né, desenvolvendo esse repertório, é que a gente vai desenvolvendo uma nova história sobre a gente mesmo. A gente muitas vezes aprende, a gente se vê de uma maneira muito ali, muito negativa, a gente se define, se rotula de uma maneira. Então, o que a gente vai fazendo nesse processo de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, de desenvolvimento pessoal, é a gente poder criar uma nova história, escrever uma nova história muito mais condizente com a realidade, com quem a gente realmente é, não com as nossas crenças, não com as nossas visões de futuro, não com aquilo que foi falado pra gente. Então, de uma forma muito mais assertiva, de uma forma muito mais condizente com a realidade, da gente enxergar quem a gente realmente é. Eu acho que é aí que a gente começa a desenvolver esse lidar com a ansiedade de uma maneira diferente, que a gente começa a Eu entender acho um que pouquinho, né? começa aí, né, Lu? Começa a gente perceber quem a gente é, do que a gente Isso. é de fato capaz, sem ficar Uhum. olhando muito porque a gente não é ainda, do que a gente não Exatamente. consegue fazer. Uhum. Quando o paciente entra assim na terapia, eu tento trazer muito esse olhar primeiro, sabe? Tá, ok, você quer desenvolver isso, você quer aprender isso, mas o que que você tem primeiro, né? O que que você já tem aí dentro da sua caixinha de ferramenta, de quem que você é, da sua história. E aí depois que a gente tiver essas informações, porque muitas vezes eles nem percebem isso, né? O que de fato eles já têm. Aí depois a gente pode sim desenvolver outras coisas. Fiquei lembrando de um paciente meu bem, que ele é um médico e assim, ele é super, faz muita coisa, assim. Só que ele sempre ficava se julgando, dizendo que ele é desorganizado. Que eu não consigo me organizar, que eu não consigo isso, não consigo aquilo. Daí eu falei pra ele, tá, mas primeiro vamos pensar, vamos ver o que você já faz no seu dia. Né? Como que é a sua rotina? O que você realiza? Eu pedi para ele fazer um monitoramento. Ele ficou extremamente assustado com a quantidade de coisas que ele já fazia e que ele já conseguia fazer com sucesso, né? E aí a gente trouxe muito esse olhar para ele, porque às vezes a gente de fato não percebe o quanto que a gente é bom, o quanto que a gente faz, o quanto que a gente constrói, o quanto que a gente tem de qualidades, e a gente só foca naquilo que a gente ainda não conquistou, ainda que a gente não tem. Isso é verdade. E a gente tem uma autopercepção errônea muitas vezes. E tem um outro lado, tá? Também, que eu acho que é uma provocação, né? Porque tem o outro lado da vítima. O vitimismo total, né? De nada dá certo, eu tenho essas crenças e etc, né? Então isso também tem um lado que tem um ganho, né? A vítima também tem um ganho. Ela também tem o seu reforço positivo. Não que as pessoas vítimas não é nada disso, tá? É um vitimismo, né? Então tudo ali acaba tendo algum outro processo. Então, isso é um detalhe que é muito legal da gente se auto-perceber, né? O quanto também eu me faço de vítima nas situações para que eu tenha algum tipo de ganho. Ah, mas eu não consigo, ah, mas isso, mas aquilo, Alguém o faz mundo é por mim. mim. Opa, peraí, o mundo é contra mim? Isso é um apontamento muito interessante. Opa, então todo mundo quer mal a mim. Opa, peraí, então a gente tem uma autopercepção um pouco estranha. Vamos rever essa autopercepção. Não é possível que o mundo inteiro queira algo contra você. Isso não é possível. Na lógica, não é possível. Mas esse processo todo é um processo que na psicoterapia a gente acaba fazendo muito claramente, com muito carinho, com muita dedicação, com um processo, né? Porque a gente tem uma idealização também que a gente vai combater a ansiedade em, sei lá, 2 horas. Passou 35 anos com o mesmo processo de pensamento, em 2 horas está resolvido a ansiedade. Não, e aí eu volto a falar o que a Lu falou. A gente vai encarar um processo, então ele é vagaroso, né? Ele é devagarzinho, a gente precisa ganhar força para aquilo ali. Apesar de termos muita força, às vezes a gente precisa a gente tá meio cambaleando, né? Às vezes o sofrimento é tão grande que a gente acaba ficando mais murchinho. A gente precisa relembrar de algumas coisas, rever alguns conceitos, rever os nossos valores, para que a gente volte a ter uma atitude, ficar um pouco mais forte, assim por diante. E isso é muito legal quando a gente começa a ver o progresso, ele se auto-reforça.
Porque a gente começa a tomar atitudes e aí a gente fala, nossa, olha que massa, eu tenho essa capacidade. Não, mas você sempre teve muitas vezes. E se não teve essa capacidade, você aprendeu algo novo, mesmo que tenha dado errado. Você tomou uma atitude, Se você mudou permitir, o né? paradigma, você permitiu algo, mesmo que aquilo tenha dado errado, e é magnífico você olhar para trás muitas vezes e falar: nossa, olha quanto eu errei, olha quantas coisas eu mudei e olha quanto eu evoluí. Essa é a constante da vida, eu olhar para trás e falar assim: cara, que incrível. Esse é uma pessoa sábia, uma pessoa de valor, que olha para trás e fala assim: olha quanto eu mudei as minhas perspectivas, quanto muita coisa eu aprendi, e hoje eu me vejo de uma forma diferente, melhor e assim por diante. E eu espero que quando eu tiver 60, 80, 90 anos, eu faça a mesma coisa. Isso vai ser magnífico, porque eu estou em constante evolução, as pessoas também. E a gente vai mudando. Isso quer dizer que a gente vai interagindo com o mundo de uma maneira diferente. E o mundo nos impacta. E eu queria agradecer imensamente o papo com vocês hoje. Eu sei que eu conheço vocês a longa data, vocês trabalham aqui junto, mas foi muito massa. Adorei o papo com vocês. Vocês querem colocar alguma última coisa aqui pra gente finalizar o podcast de hoje? Queria agradecer o convite, Yuri, e dizer que, como eu comentei lá no começo, eu também sou uma pessoa ansiosa. Estar aqui falando foi algo que me gerou ansiedade, mas como a gente comentou agora, é esse desenvolver repertório, é não evitar aquilo que é importante, porque a gente falou dos valores. Um dos meus valores é ser uma pessoa útil, é poder ajudar. Eu acho que estando aqui, falando um pouquinho mais da minha experiência como pessoa e como profissional, pode ajudar alguém. Se ajudar uma pessoa, eu estou muito feliz. Então, eu hoje estou aqui me expondo justamente para cumprir esse meu valor, para estar de acordo com esse meu valor. Então, eu só tenho a agradecer. Faço das palavras da Lu as minhas. Também sou extremamente ansiosa. E não é nada confortável, né? A gente se expor dessa forma. A gente tem medo, sim, de julgamentos e tudo mais. Mas a gente, de fato, se conecta, né, Lu, com... A gente é muito parecido, assim, com o que a gente pode proporcionar para algumas pessoas. Esse pequeno conhecimento que a gente tem, se de fato ajudar alguém, já vai valer muito a pena mesmo. Com certeza. E eu sou puxa-saco da minha equipe, então a minha equipe foi sensacional, não é por menos que todos trabalhamos juntos, deu tudo certo. Foram ótimas escolhas e olha onde a gente está chegando. Parabéns mesmo a todos vocês, porque esse é o valor, não só seu, mas meu também, e tá tudo caminhando muito bem. Agradeço demais a presença de vocês, espero que os ouvintes tenham gostado também. Os próximos episódios também vão ser muito bacana, então eu agradeço muito o like, compartilhamento, comentários, dúvidas que vocês podem comentar ali pra gente, que a gente depois pode fazer respostas para vocês. Então não tenham receio de comentar, que a gente pode fazer um podcast só de perguntas e respostas, que vai ser muito bacana. Fiquem ligados pro próximo episódio e muito obrigado!